Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando e hoje chegando com mais um vídeo da série sobre Project Online e Power BI. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma novidade muito bacana que a Microsoft acabou de introduzir no Power BI na versão de dezembro de 2021, então na atualização de dezembro de 2021, que são os mini gráficos, né? Os Sparklines. Esse é um recurso que já está disponível no Excel há bastante tempo e o pessoal sempre pedia, né? A gente tem lá os canais de comunicação que a Microsoft tem com o público para sugestões, ideias de como melhorar o Power BI. E recentemente, agora, né, mais precisamente na versão de dezembro de 2021, a Microsoft incorporou ao Power BI a utilização de Sparklines, ou a possibilidade de utilização de Sparklines, ou mini gráficos, né, como nós conhecemos. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, eu fiz um vídeo há um ano atrás, ó, em dezembro de 2020, que eu falei sobre como utilizar os mini gráficos, e aqui eu usei um exemplo de combinação de formatação condicional, no Excel. Então eu expliquei o que eram os mini gráficos, como é que eles funcionam, quais são as características, em que cenários que a gente pode utilizar, isso voltado para o Excel. E agora, como a Microsoft incorporou essa funcionalidade no Power BI, então acho que vale a pena a gente dar uma olhada nisso aqui também, para ver como que nós podemos utilizar esse recurso no contexto do gerenciamento de projetos. Então o que acontece, pessoal? Eu vou voltar aqui para o Power BI. Para vocês poderem ter esse recurso, né, essa funcionalidade disponível, vocês precisam ativar, primeiro fazer o download da versão de dezembro de 2021 do Power BI, tá? E segundo, depois que vocês fizerem o download e instalarem, vocês precisam vir aqui em opções, né? E ativar a opção da utilização de Preview Features, tá? Do Power BI. Então aqui no Preview Features você tem aqui Sparklines, você precisa ativar isso daqui porque ele está em Preview. Até que em uma versão futura isso passe a fazer parte do Power BI de maneira nativa. Então não esquece de fazer essas duas coisas, né? Fazer o download e instalar o Power BI Desktop versão dezembro de 2021 e ativar esse recurso lá nas Features Preview, tá bom? Qual que é o exemplo que eu vou trazer para vocês aqui, bem rapidinho, de como que a gente pode usar os Sparklines no contexto do gerenciamento de projetos? Eu criei aqui uma conectividade com o meu ambiente e eu estou basicamente obtendo informações de duas fontes de dados, tá? Então estou pegando a informação de dados aqui do Assignment Time Phased. Esse Assignment Time Phased, ele distribui a atribuição dos recursos ao longo do tempo, tá? Então é quantas pessoas estão trabalhando em cada dia, né? Então é quantas horas cada pessoa está trabalhando em cada dia, distribuído no tempo. E eu peguei também, então é isso aqui que a gente está pegando de assignment, e eu peguei também os recursos. Deixa eu até expandir aqui, porque dentro da minha empresa eu tenho aqui uma role, né, uma função, e eu tenho o nome da pessoa. E aqui eu sei, por exemplo, a distribuição dessas horas dessas pessoas por tempo, por isso que eu tenho esse time by day, e o work, o assignment work, é quantas horas cada pessoa trabalhou em cada dia, tá? Então o que eu fiz? Eu basicamente capturei essas duas informações dessas duas tabelas aqui, e aí o que dá pra gente fazer, né? Eu vou adicionar uma matriz, tá? Então o Sparkline, esse recurso de mini gráfico, ele vai funcionar no contexto de matrizes, então a gente precisa trabalhar com matrizes dentro do Power BI, tá? Eu vou adicionar aqui a minha matriz, e eu posso até aumentar talvez aqui depois o tamanho da fonte, depois que a gente colocar informações. E aí eu vou colocar aqui a função dentro de linhas. Então aqui eu tenho todas as funções dentro da minha organização. Eu tenho aqui o Business Analyst, Contractor, DBA, Developer, tudo mais, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o tamanho da fonte, para ficar mais fácil aí para vocês acompanharem. Tanto a fonte aqui, vou colocar 12, como as linhas. Bacana. Legal? E aí, eu quero saber quantas horas cada uma dessas pessoas trabalhou, né? Essas funções consolidadas, quantas horas foram trabalhadas. Percebam que aqui eu estou filtrando para ficar no contexto do ano de 2021, tá? Então estou pegando de 1º de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021. Então estou focando no ano atual. Então eu vou pegar o Assignment Work e vou jogar aqui em Values. Quando eu jogo o Assignment Work em Values, eu sei que dentro do ano de 2021 eu tenho Business Analysts trabalhando 5.000 horas, o DBA trabalhando 9.000 horas, Developer trabalhando 16.000 horas. Então esse aqui é o montante de horas que cada pessoa trabalhou dentro desse ano.
Só que digamos que eu queira ver para esses valores aqui como que essas horas estão distribuídas ao longo do tempo, ou seja, dentro desse período de 2021. Então eu quero ver uma tendência disso no tempo. Então é para isso que o Sparkline pode ser utilizado aqui, né, nesse contexto, esses mini gráficos. Então olha que bacana. A partir do momento que eu tenho o Assignment Work, eu venho aqui, clico nele, e aí eu tenho a opção aqui de adicionar um Sparkline, que é uma informação que não estava disponível. E aí quando eu ativo, né, o Preview Features, ele passa a ficar disponível. Então eu posso vir aqui, adicionar um Sparkline, e aí basicamente ele vai falar, olha, eu vou usar a referência do Assignment Work, que é o montante de horas, vou somar essas horas, e aí o que você quer como eixo X? Como é que eu vou distribuir essas horas, né? Então para distribuir essas horas, eu vou usar esse Assignment Work Time Phase, então eu vou pegar a informação dessa tabela e vou pegar o tempo, que basicamente está distribuído aqui dentro do meu Time by Day. Tá? Então, Time by Day é o que vai ser o direcionador de distribuição em tempo. Porque lembrando, né, esse Time by Day são os dias que você tem dentro do ano de 2021, que faz parte do filtro que eu coloquei aqui dentro da do meu modelo de dados. Na hora que eu der o Create aqui, aí ele vai gerar uma distribuição. Posso até trocar esse nome aqui, né? Vou renomear, vou colocar aqui tendência, ou histórico, sei lá, né? E aí ele mostra pra gente como é que essas horas estão distribuídas ao longo do tempo. Olha que bacana. É legal que dentro do Sparkline, né, dentro dos mini gráficos, assim como a gente faz no Excel, quando você tem lá um mini gráfico, você tem condições de vir aqui, ó, e adicionar informações, tá? Então, por exemplo, se você clicar aqui na parte de formatação, daí você vem aqui em Sparklines, tá? Aí ele vai te falar as configurações gerais. Então você tem o nome, você tem o tipo, você tem uma cor, você pode destacar, né, o maior ponto, o menor ponto, o primeiro ponto, o último ponto, ou um ponto negativo. E você tem como trocar também o tipo de visualização. Então, por exemplo, aqui eu estou mostrando em azul. Digamos que eu queira destacar o maior ponto. E eu quero destacar o maior ponto em vermelho, por exemplo. E aí eu posso aumentar até aqui o tamanho do marcador. E posso colocar o tipo de marcador que eu quero. Pode ser um quadradinho, pode ser uma bolinha, pode ser um triângulo, tá? Mas eu vou deixar aqui, por exemplo, como bolinha. Então eu consigo ver nesse marcador, ao longo do tempo, ao longo do ano 2021, os destaques aqui de maior pontos, né, dentro de cada uma das funções. A gente também tem como trocar o tipo de marcador, tá? Pode ser um marcador do tipo coluna, se você troca ele vai ficar dessa forma. O marcador do tipo coluna ele tem menos recursos de formatação, então o marcador do tipo linha ele tem mais opções, né, de configuração, tá? E uma coisa legal é que o Sparkline, né, os mini gráficos, eles também funcionam com valores agregados, né, agrupados. Então, por exemplo, hoje eu estou trabalhando aqui com a função apenas, que é o role. Digamos que eu queira trazer também o nome do recurso. Então eu quero saber, dentro das funções, quem são os recursos. Eu posso trazer isso para cá, como uma segunda categoria aqui dentro. E aí se eu pegar o meu DBA aqui, eu posso falar, beleza, o ponto alto dos DBAs é aqui nesse período. Mas e se eu expandir, como é que fica? Aí eu tenho Daryl, eu tenho Doug, eu tenho James, eu tenho Mike, eu tenho Stephen. E aí eu consigo ver cada um desses DBAs individualmente. Se eu abrisse aqui, por exemplo, o, sei lá, Project Manager, seria a mesma coisa. Ó. Expando o Project Manager, os Sparklines vão continuar exibindo as informações para cada um dos gerentes de projeto que eu tenho dentro da minha organização, com a sua tendência de atribuição de horas no tempo e também com os seus pontos maiores. Então eu consigo saber se eles estão encavalando ou se o ponto maior de atribuição deles é comum, né? Mais por meio do ano, mais para o começo do ano, mais para o final do ano. Eu consigo ver que tem gente aqui, por exemplo, o Mark, que tem só um período de trabalho pequeno ali pro próximo do meio do ano, ele não está fazendo nada no início, não está fazendo nada no final. Então é bem bacana isso daqui, porque rapidamente a gente consegue ter gráficos atribuídos ou associados a essa visão de matriz, o que nos ajuda bastante. Eu gosto de usar muito, né, os Sparklines, né, os mini gráficos nas minhas planilhas de Excel, e agora nós temos também a opção de usar isso dentro do Power BI, o que é muito legal. Bacana?
Mas é isso aí, pessoal. Vocês já utilizavam mini gráficos dentro do Excel? Deixa aí seus comentários se já utilizavam, se não utilizavam, se agora vocês vão passar a utilizar isso aqui dentro do Power BI, se é uma funcionalidade, é um recurso que vocês estavam esperando que a Microsoft incorporasse, né? Eu estava ansioso esperando que isso aqui fosse disponibilizado e agora que foi, eu vou passar a utilizar, vou ter que atualizar vários relatórios que eu trabalho com meus clientes, porque isso aqui pode trazer grandes benefícios na gestão dos projetos, né, para a gente poder identificar informações, identificar tendências e poder também tomar decisões. Legal? Mas deixem seus comentários, não deixe de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, se você estiver gostando aqui do conteúdo, e também deixar seus comentários sobre o que você gostaria de ver, quais são os conteúdos que te agradam, tem alguma coisa específica que você gostaria de ver aqui. Eu sempre estou de olho nos comentários e estou tentando preparar conteúdos baseado naquilo que eu recebo de feedback do público. Legal? Mas é isso, vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.